Olá, galera do YouTube! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Alma de Poeta. Inscreva-se, deixe seu like e toque o sininho para receber as notificações. É natural olharmos com admiração para os discípulos do Cristo quando do início do cristianismo no mundo. Todavia, é pertinente recordarmos que o exemplo de cristãos dos quais hoje tomamos conhecimento nem sempre foi assim. Como ocorre em nossas vidas, do berço ao túmulo, passamos por uma sucessão de aprendizados absorvidos e de equívocos que se repetem sucessivas vezes, acelerando ou atrasando a nossa marcha enquanto espíritos revestidos pelas vestes da carne em experiência terrena. Essas provas e expiações se desdobram diante da longa ou curta estrada que percorre a linha do tempo, pela qual devemos sucumbir em nossa passagem. Simão Pedro, um dos primeiros discípulos escolhido pelo Mestre de Nazaré a fazer parte da sua missão evangélica, o qual foi convidado a deixar as redes e o mar e se tornar pescador de almas, negou Cristo por 3 vezes antes da hora derradeira. Por volta do ano 67, Pedro, que sofrera horrores indescritíveis na prisão em Roma, foi de lá retirado, levado a uma colina e crucificado. Apelou para que seus algozes atendessem a um único pedido seu, que o pregassem na cruz de cabeça para baixo, pois alegava não ser digno de morrer como seu mestre. A liderança de Pedro, o porta-voz dos discípulos para Jesus, se tornou ainda mais relevante após a histórica crucificação. Despido de escolaridade e cultura, possuía, no entanto, o pescador de almas, elevado bom senso e fé. Fundou em Jerusalém a primeira comunidade cristã, denominada Casa do Caminho, hospedeira de órfãos, doentes e idosos, já naqueles tempos negligenciados pela sociedade reinante. A fé e a capacidade curativa de Pedro se espalhavam tão rapidamente quanto a mensagem do Cristo que ele tão dignamente praticava através de seus ensinamentos evangélicos. Considerado o discípulo primeiro do Mestre de Nazaré, que curava pela imposição das mãos e pela fé inabalável populações sofredoras dos vilarejos e cidades por onde o pescador passava, ficavam à sua espera, sentados ou deitados à beira do caminho para receber, ainda que um relampejo de sua presença poderosa. Apóstolo mais mencionado nos evangelhos, o nome de Pedro aparece 184 vezes no Novo Testamento. Pedro, mesmo consumido pela tristeza de ter negado Jesus, sempre que interrogado sobre o ato mais doloroso de sua vida, dizia tê-lo feito por medo e afirmou ser o homem muito mais fraco do que perverso. Judas Iscariotes, também um dos 12 escolhidos pelo jovem Messias, afixou o preço de sua traição em 30 moedas de prata. Ele, que recebia do Cristo toda a atenção, carinho e compreensão pelos atos premeditados em roubo, enganação, espionagem e posteriores relatos do grupo missionário aos sacerdotes e políticos mesquinhos que mais tarde mandariam prender e crucificar o Filho de Deus, sucumbiu também à fraqueza. Um beijo dado por Judas na face de Cristo selou o destino de ambos. Judas não suportou o sacrifício para o qual contribuiu a sua traição, que obrigou o Cristo a se arrastar, carregando pesada cruz até o Monte Gólgota, e suicidou-se. É com um beijo que você me trai, Judas. Esse foi o último diálogo de Cristo para com o seu discípulo. Mateus.
o cobrador de impostos mais severo que os tempos e governos da época elegeram para o cargo, observando o mestre de Nazaré, seguido por multidões de esfarrapados, pecadores, miseráveis e sofredores, que em companhia daquele que afirmava ser o Filho de Deus e viera ao mundo para curar os doentes e perdoar todos os pecados da humanidade, se tornavam felizes, aliviados a olhos vistos. Depois de profunda observação, o cobrador de impostos não resistiu ao chamado do Cristo e foi também, com ele, se doar ao trabalho missionário. Maria Madalena, a prostituta que, em verdade, fora humilhada, desrespeitada e surrada pelo marido romano, sobre a qual há diversos estudos que questionam a suposta prostituição. Fora uma das primeiras mulheres a seguir Jesus. Relatos diversos escritos na época falam sobre a paixão de Maria Madalena por Jesus e que, carinhosamente, ele ressaltou que seu coração amava-a e a todos, mas não da maneira que ela gostaria e precisava ser amada. Jesus a trouxe para o grupo de missionários do seu evangelho, entregando a ela o perdão por todos os pecados cometidos. O papel de Maria Madalena era tão expressivo para o Cristo que foi ela, juntamente com outras duas mulheres, a se dirigirem até o sepulcro para ungir o corpo do Mestre no dia imediato. E encontrou-o vazio, e viu pela primeira vez o Cristo ressuscitado. Maria Madalena, uma das poucas mulheres detentoras de conhecimento e cultura na época, alfabetizou muito dos apóstolos de Jesus, inclusive Pedro. Zaqueu, o publicano responsável pela coleta de impostos em Jericó e odiado por seus compatriotas judeus, que o acusavam traidor de seu povo, assim como todos os demais coletores de impostos, por trabalhar para o Império Romano, também teve o seu momento quando da vida do Cristo na terra. Era lucrativa naquela época a produção e exportação de bálsamo centralizada em Jericó, e a posição de Zaqueu, portanto, muito cobiçada pelas riquezas que prometia. Sendo ele informado de que o mestre nazareno iria passar por Jericó, a caminho de Jerusalém, subiu rapidamente em uma árvore de figueira, pois sua estatura era pequena, para melhor poder ver o Messias. Jesus, ao passar sob a grande árvore, olhou para cima e chamou Zaqueu pelo nome, pedindo que esse descesse de lá, pois pretendia visitar a sua casa. Diante da estarrecida multidão a censurar Jesus, que na condição de judeu pretendia fazer-se hóspede de um publicano, Zaqueu, ali mesmo comovido pelo amor desmedido e aceitação do Filho de Deus, arrependeu-se dos seus atos corruptos e jurou restituir em dobro, ou até muito mais, tantos quantos havia prejudicado, dando uma festa em sua casa. Aos 30 anos de idade, Saulo de Tarso, o jovem fariseu defensor assíduo do judaísmo e eloquente perseguidor dos homens do caminho, que mais tarde, idealizado pelo evangelista Lucas, amigo de Paulo de Tarso, viriam a se chamar cristãos, saiu de Jerusalém numa caçada implacável aos pregadores do Santo Evangelho, para levá-los para a prisão em Jerusalém. Um encontro inesperado, todavia, transformara a sua vida. Doutor da lei em Jerusalém, Paulo era um jovem romano de carreira promissora, que após escolher seguir o Cristo foi repudiado, perseguido e apedrejado pela sociedade e até pela sua família. Tecelão, desde os anos primeiros da adolescência, faria dessa ocupação seu sustento por muitos anos à frente. Ao chegar na entrada de Damasco, porém, vislumbra a intensa luz da qual emerge Jesus, seu rosto, sua voz
interroga Paulo sobre os motivos de tão devastadora perseguição. Saulo, Saulo, por que me persegues? O que queres de mim, Saulo? Paulo, ante a intensidade daquela luz, perde completamente a visão e adentra Damasco, acompanhado do último homem que, por caridade, o guia até a humilde pousada, pois o doutor da lei dispunha de poucas moedas, uma vez que as despesas da viagem haviam consumido suas economias. Cego pelos olhos físicos, Paulo passou a enxergar sob a luz da espiritualidade. 3 dias depois, um dos cristãos que seria a principal vítima de sua caçada em Damasco, Ananias, com a imposição das mãos, devolvia-lhe a luz aos olhos tomados pela escuridão. O apóstolo Paulo foi incansável no trabalho de missionário evangélico do Cristo. Demandava distâncias imensuráveis e dificuldades sem igual para levar a boa nova. Escreveu 14 epístolas, que até os dias atuais podem ser consideradas o pensamento vivo do próprio Jesus. Em todos os anos, que se estenderam por pouco mais de 3 décadas da passagem de Jesus pela experiência física, o Salvador do mundo afirmou, através do capítulo 2 e versículo 17 do Evangelho de São Marcos: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. É pertinente compreendermos que a experiência física que assumimos, quando ainda em aprendizado na espiritualidade, é muitas vezes esquecida ou negligenciada por nós. Lembremo-nos desses gigantes da história que, mesmo tendo contato diário com os ensinamentos práticos do próprio Cristo, se equivocaram em suas atitudes e escolhas, para somente mais tarde ajustarem os passos de suas caminhadas. Não nos deixemos perder o dia presente em arrependimento pelos erros do passado. Abracemos com ligeireza a nossa missão no hoje, certos da infinita bondade e amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossas vidas futuras. E assim, depois de agradável viagem no pretérito, no qual tivemos a oportunidade de reviver a passagem de Jesus Cristo, quando de sua nobre experiência e presença entre os homens, chegamos ao final de mais um vídeo do canal Alma de Poeta.